Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Papo de Verdade. Aqui o nosso objetivo é pensar sobre a mensagem de Jesus Cristo para os nossos dias, quão relevante ela é, quão prática na nossa caminhada. Aqui, nesta mesa, o Colégio Pastoral da Igreja Presbiteriana de Brasília. A Igreja Presbiteriana de Brasília fica na Entrequadras Sul 313, 314, aqui em Brasília, no Distrito Federal. Quando estiver por nossa cidade, seja muito bem-vindo. E você que mora aqui, esperamos a sua visita. Nesta mesa, o Colégio Pastoral da Igreja Presbiteriana de Brasília. Bem-vindo, Reverendo Guilherme, Reverendo Timóteo e Reverendo Daniel Piva. Nosso tema hoje é missionalidade. Vamos pensar um pouco sobre esse momento em que Cristo Jesus toca o nosso coração, transforma a nossa vida, nos dá sentido, razão, propósito para viver. Tenho certeza que temos muito o que pensar sobre missionalidade. E aí, nossa primeira reflexão aqui parte do conceito, né? O que é missionalidade? E vamos ouvir aqui a opinião dessa mesa rapidamente, que cada um entende, começando com Timóteo, esse termo que tem se falado muito, né, Timóteo, sobre isso, sobre a missionalidade. Isso. A missionalidade, ela é o propósito da igreja, o propósito do cristão, né? A gente responde as grandes perguntas da humanidade, de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu faço, e essa responde a missão da igreja, daqueles que foram salvos por Cristo. E qual é o nosso propósito? É fazer missões e contar sobre esse evangelho que salva para todo mundo, para outras pessoas, para aqueles que ainda não conhecem, aqueles que estão perdidos, aqueles que estão num caminho, infelizmente, de morte e destruição. E a igreja, ela deve falar, ela deve comunicar, ela deve trazer essa mensagem para todo mundo, né? É uma preocupação da igreja, né, como instituição, da igreja como organismo, de cada membro dessa igreja, em entender o seu chamado. E aí nós nos remetemos, né, Guilherme, ao Mateus 28, o texto de Jesus, né, ide por todo mundo, pregar o evangelho, né? É um texto belíssimo que a gente tem, assim, enquanto cristãos que nós somos, com muito apreço, mas que por vezes a gente olha para esse texto enquanto igreja do Senhor, mas sem perceber que há também um senso de pertencimento, no sentido de que eu hoje faço parte desse grupo, eu hoje sou alvo dessa graça maravilhosa, e isso é belíssimo, é excelente. Nós sabemos que apesar de nós pecadores como somos, o Senhor infunde em nós essa sua graça maravilhosa, mas eu ainda tenho uma responsabilidade, eu ainda tenho uma incumbência, eu ainda tenho agora o que fazer aqui nesse mundo. Eu não sou mais um cidadão daqui, eu já ganhei uma nova cidadania, eu agora vivo não mais para mim mesmo, mas para a glória de Cristo, e até por isso mesmo eu tenho agora a minha incumbência. E missionalidade me chama também muito a atenção com relação a uma palavra também que a gente escuta muito, e até quando a gente pensa em plantação de igreja também, que é a intencionalidade. É você estabelecer nos seus relacionamentos, é você estabelecer no seu dia a dia parâmetros de forma que você agora vai estabelecer ali no seu dia a dia, de forma prática, de forma intencional também, os seus relacionamentos e, claro, pensar à luz da própria palavra de Deus como você está de fato. Há pouco tempo pregamos na nossa igreja em Efésios e trouxemos ali aquela relação de questões que Paulo coloca. Ele começa a falar, por exemplo, sobre a questão da amargura e como você vai agora estabelecer um relacionamento com alguém que por vezes que te gerou algum tipo de amargura e você tem cultivado aquilo no seu coração. Então, pensar em missionalidade, pensar em intencionalidade, é pensar em relacionamentos. É um grande propósito, né? É você deixar de ser egocêntrico para ser cristocêntrico. Isso aí. Excelente. Muitas pessoas olham para o evangelho, né, buscando, principalmente quando começa a caminhada cristã,
tem aquela primeira experiência, né, do evangelho e começa a buscar ali certos elementos, né, para alcançar os seus objetivos, sonho, projeto, porque todo mundo está fazendo isso o tempo todo. E aí é o que nós sempre chamamos a atenção, você não está mudando de religião, você está nascendo de novo. É isso aí. Então a missionalidade é essa consciência do nascer de novo, não é apenas uma mudança de religião, é muito mais que isso, é nascer de novo. E se eu nasço de novo pela obra do Espírito Santo no meu coração, eu agora tenho que buscar tudo aquilo que o Espírito Santo tem como proposta para a minha vida, propósito para a minha jornada. E a missionalidade está neste coração, onde cada cristão é um missionário. Cada cristão é um proclamador do evangelho, né, sem a mudança de CEP, né, como se diz. Não precisa mudar a sua cidade, o seu lugar. Óbvio, tem alguns que são chamados especialmente para serem missionários 24 horas por dia, é o caso de nós 4 aqui, que deixamos tudo para fazer isso, mas temos também esse chamado para todo cristão, seja na escola, na universidade, em casa, com os vizinhos, com a família, né? Então é um termo muito abrangente, ele é central na caminhada, e essa compreensão da agenda de Cristo para nós, né, Piva? Sim, eu acho que uma expressão-chave é essa do novo nascimento. Por que que eu vejo ser chave? Na verdade, o homem foi criado para adorar e desfrutar de Deus. E parte dessa adoração era justamente através da sua procriação levar a imagem e semelhança de Deus para que enchesse toda a terra. Ou seja, a própria existência do homem já é missional. Parece que existem alguns termos ou campos no meio evangélico que vão ficando periféricos, vão sendo estudados até por um determinado grupo, mas sem conectividade com o todo. E parece que missão, missionalidade acaba sendo um desses, quando na verdade está ligado à nossa existência. Eu existo para ser missional. Se eu não sou, eu estou negando a minha própria existência. E aí entra o termo-chave, um novo nascimento me faz acordar e sensibilizar de que a minha existência é para essa missão. Então, passa todos os campos da existência e de ação a serem focados nisso. E naturalmente, assim cumprimos a nossa principal missão, que é adorar a Deus. O Dr. John Stott chamava a atenção para o fato de que quando o ser humano saiu da Terra, né, na Apolo 11 para ir para a Lua, ele levou o ar da Terra, a comida da Terra, a roupa da Terra, né, e ele disse que chamou isso de missão. Ele diz, não, isso não é missão. Missão é o que Cristo fez. Ele veio aqui, é o contrário, né, e se encarnou, respirou o nosso ar, comeu a nossa comida, bebeu da nossa bebida, né, ele se encarnou. Então a missionalidade parte desta intencionalidade, dessa conectividade, dessa percepção de que você está inserido em um meio, você deve fazer parte desse meio, compreender a linguagem desse meio, o pensar desse meio, identificar ali as lacunas, né, existenciais, as ausências nos corações da pessoa, da presença de Cristo Jesus, e ali, dentro daquela linguagem, daquela percepção cultural, inserir a mensagem de Jesus para a reflexão de todos, né? Esse é um processo interessante, né? É legal porque, isso que você falou, tem muita gente que está acostumado com jornadas missionárias, com campanhas missionárias, com aquele momento onde todos nós estaremos direcionados para aquele objetivo, para aquele propósito. Mas a gente precisa quebrar isso e colocar uma naturalidade na missão. Um cotidiano está ali e a gente tem que inserir Cristo. Às vezes nas conversas de fora do ambiente da igreja, com o pessoal do trabalho, com o pessoal da rua, com o pessoal que se encontra ali numa padaria, enfim, a gente não coloca Cristo na conversa. E se Cristo é tudo pra gente, ele está em tudo que a gente faz. Então, se Cristo está em tudo na minha vida, na hora que eu vou jogar futebol com os meus amigos, Cristo está ali também, porque eu vivo Cristo em todos os momentos. Mas eu não falo naquele momento. Poxa, por que não? Por que você não pode ali fazer uma oração com seus amigos, ter um momento ali de uma reflexão, você exortar um amigo de um modo ali amoroso e sutil e trazendo Cristo para as conversas o tempo inteiro. Isso é um passo missional, você não ter medo ou achar que fazer missões é só aquele momento, senta aqui, vamos abrir a Bíblia, João 3,16, e aí você cria um ambiente ali, isso também deve acontecer, né? Mas eu acho que as pessoas têm que tratar evangelismo, missões com uma naturalidade muito maior, eu entendo que é por aí. Tem uma coisa muito interessante que
aquilo que do que você se alimenta no seu dia a dia. Porque a música te alimenta seu vocabulário. O que você lê alimenta seu vocabulário, né? O que você fala, por onde você navega, alimenta, né, a sua alma. E muitas vezes as pessoas não percebem que elas vão transparecer o resultado do seu alimento, né? Não vou dizer assim especificamente o nome de algum país, mas existem certos países que a comida ela está tão impregnada de um certo tempero, né, que quando a pessoa chega, ela já exala, né? Não é verdade? Aquele tempero, né? Você percebe claramente, né? A Bíblia diz que nós devemos exalar o bom perfume de Cristo, mas para exalar o bom perfume de Cristo, né, Guilherme, é preciso se alimentar de Cristo, ouvir sobre Cristo. Obviamente que não é apenas isso, né? Você não vai ser 100%, né, uma pessoa que vai ouvir apenas músicas cristãs, 100% ler só coisas cristãs, porque senão você nem progride profissionalmente, você não vai virar um radical. Mas percebe-se muito a falta dessa intimidade, né, com Cristo, com as coisas de Cristo, com a palavra de Cristo, né, com o pensar de Cristo, nesses relacionamentos. Por isso que muitas pessoas às vezes dizem, eu tenho dificuldade. E, óbvio, não todas que dizem isso têm essa ausência que eu estou dizendo, mas é característica muito comum, não é? Essa dificuldade que as pessoas têm de encaixarem Cristo no seu dia a dia e exalarem esse bom perfume de Cristo, né, Guilherme? Você não acha? E o que você coloca, me remete muito àquela matéria da cosmovisão. Como que eu agora vou enxergar o mundo com as lentes, não mais as minhas, do meu eu mesmo, né, do meu próprio coração, mas com as lentes de Cristo, com as lentes daquele que me chamou das trevas para a sua luz. E agora, Jesus ele fala isso na sua oração sacerdotal, de que eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal, que os livres do maligno. Ou seja, nem o próprio Senhor Jesus, rogando em nosso favor, pede ao Pai para que nós fôssemos tirados desse lugar. Por quê? Porque há uma missionalidade. Há ainda que, como falei há pouco, uma incumbência nossa. E isso passa muito por termos de fato agora e enxergarmos o mundo com as lentes de Cristo. E para isso, sem dúvida nenhuma, precisamos então desenvolver hábitos, por exemplo, da oração, da leitura da palavra, mas não só, como você mesmo coloca, de nos enchermos com aquilo que de fato seja algo abençoador, seja algo que nos agregue. Nós vivemos os nossos dias e a gente sabe, né, que nós somos essa geração da informação, são centenas de milhares de informações quase que diariamente que nos chegam das diversas formas. Você pode estar ali numa rede social rolando um vídeo de uma coisa, daqui a pouco vem outro completamente diferente e a gente vai se dessensibilizando com as coisas e a gente vai percebendo que o cristão não é chamado para isso. O cristão é aquele que é chamado para olhar o próximo, para se compadecer, para de fato amar. E como efetivamente nós temos amado dentro dessa questão da missionalidade enquanto cidadãos do século XXI que nós somos. O que nós de fato temos feito, e aí é um movimento até que, não sei se é o Piper ou Stott, ou Lloyd Jones, que fala do movimento de contracultura, que é o que? É você agora nadar contra a maré, é você ir contra a cultura. Então a cultura está apontando por um lado, você agora vai pegar os seus remos no seu barco e de forma, com bastante esforço, você vai remar contra aquilo, depende de esforço, depende de suor, e sem dúvida nenhuma, mas esse é um movimento que o Senhor nos chama a fazer, é entrar pela porta estreita e não a larga, que aceita você chegar com seus pecados, do jeito que você é, você pode continuar. Na porta estreita, não. Não há novo nascimento. Não é novo nascimento. Na verdade, né, Pivar, é a mudança da religião, mas não o novo nascimento. Eu acho interessante aí os dois pontos que os nossos irmãos falaram, daquela ideia, às vezes, de simplesmente anunciar, entregar um folheto. A geração mais antiga entregava folheto, hoje não se faz mais assim, mas, enfim, alguns ainda. E esse envolvimento aí faz nos lembrar do próprio exemplo de Cristo, o maior missionário, não é? Ele sai da sua glória e vem se envolver
totalmente com a nossa miserabilidade, as nossas dificuldades. E um ponto que me chama muito a atenção, cada um de maneira subjetiva acaba simpatizando com um ponto ou outro, mas um que me marca demais é que Cristo, podendo curar de várias formas, e ele assim o fez muitas vezes, num dado momento, num leproso, justamente aquela doença contagiosa que no povo judeu, no Antigo Testamento, tem toda aquela conotação de pecado e tudo mais, ele poderia muito bem ter curado à distância, mas ele vai e toca. E o grande exemplo é, ele não desceu para vir aqui e ficar com medo de fazer alguma coisa. Ele vai até as últimas consequências, toca. E como Cristo, ele não é contaminado, pelo contrário, ele ainda cura. Então eu acho que é um grande exemplo de como devemos fazer, né? Estar envolvido, talvez até em coisas que nem nos agradem tanto, né? Mas se aquilo é um meio de comunicação, aquilo é digno, é uma maneira de transmitir o evangelho, devemos fazer. É isso mesmo. É uma das belezas da missionalidade é se importar com o outro. Não é? Num primeiro momento, você olha para aquilo que Deus deseja de você, você começa a pensar, né, qual é o projeto de Deus para a minha vida, como fazer para agradar a Deus, e a missionalidade tem essa reflexão, né, para cima. Né? Então, é uma reflexão em que você olha para todo o projeto divino para você e diz assim, Senhor, eu entendo que tem aqui um chamado do Senhor para que eu vá ao mundo e leve o evangelho em todos os lugares que eu estiver, com o meu testemunho, com a minha palavra. Né? O segundo movimento interessante da missionalidade é um movimento interior, onde a pessoa percebe a necessidade de se alimentar mais, se preparar melhor, refletir, entender, ter uma visão ampla de sua agenda, né, como cristão no mundo, e assim por diante. E num outro movimento um movimento para fora, em que você olha para o outro, você olha para a igreja que você está, você se dispõe ali, né? Porque também é uma das formas maravilhosas de cumprir a missão, é servir como um voluntário na igreja, e também pensar no outro, qual a melhor linguagem, qual a melhor estratégia para alcançar aquela pessoa que ainda não conhece a mensagem libertadora de Jesus. E aí você começa a buscar esses elementos, porque você se preocupa com o próximo. O que eu percebo aí é o cumprimento da mensagem maior do Evangelho, né? Que Jesus falou, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma e entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Então você percebe que missionalidade é exatamente cumprir o grande mandamento de Cristo Jesus. E no momento que nós vivemos hoje, de uma sociedade extremamente egocêntrica, apesar da comunicação, mas a comunicação é sempre selfie. Exatamente. Ela está sempre voltada para si mesma, na sua imensa criar uma ponte maioria. de comunicação para você conhecer mais sobre mim. Exatamente. Eu não quero saber de você. Não estou aqui para te servir, estou aqui para receber o seu like. Exatamente. Né? E em que muitos, até, Timóteo, que é muito a sua área aí da comunicação, percebemos até um desvirtuamento daqueles que querem buscar mais seguidores para si mesmo, quando na verdade nosso objetivo é levantar seguidores para Cristo. Exatamente. Não é isso? Isso. Eu, falando em comunicação, em relacionamento, você falou sobre se preparar e me lembrei de um negócio. Que uma vez eu fiz um treinamento missionário, a gente estava saindo para uma campanha missionária, enfim, era uma viagem de acho que uns 8 dias, e naquele treinamento o desafio foi o seguinte: cada um dos que estavam presentes ali, eram umas 60 pessoas, deveria escrever no papel o seu próprio testemunho. Como Cristo mudou sua vida, o que aconteceu com você, como é que você era antes, como foi o contato, o que aconteceu depois, ter aquilo pronto na cabeça, esse roteiro pronto na cabeça. E aí, a partir disso, as pessoas deveriam, nos próximos encontros, eram vários encontros, todo mundo foi à frente contar o seu próprio testemunho. E aí ali a gente via quem estava mais pronto ou menos pronto para evangelizar, para testemunhar, para pregar a palavra, porque tem uma visão muito concreta e real daquilo que Cristo é capaz de fazer. Porque ele fez em mim, então ele pode fazer em você. E essa é uma dica que eu deixo para os irmãos, quem sabe se depois querem dar outras dicas, né, de como trazer essa missionalidade na prática, mas acho que é um exercício muito interessante. A gente ter esse roteiro na nossa cabeça de como é que foi que Cristo transformou a minha vida, o que aconteceu, como é que eu era antes. Não naquele testemunho de ficar
enaltecendo a vida passada, os pecados e cantando glórias, né? Que tem muito testemunho que é assim, né? É triste muito. Triste muito. E o cara passa 80% do tempo falando quem ele era, e aí Cristo me transformou e eu tô aqui falando para vocês. Amém. Não, mas a gente pode contar sim que nós éramos miseráveis, que a gente tinha uma vida terrível, mas sem ficar ali dando detalhes ou enfim, trazendo, levantando pontos que não são necessários, porque a gente quer falar da transformação, né? Poxa, eu era uma pessoa ansiosa, porque eu não confiava. Agora eu confio em Cristo e agora eu ainda sinto esse instinto de ansiedade e agora eu sei que Cristo vai cuidar de tudo e eu me acalmo e eu me transformo. E aí você tem aquele testemunho para falar com alguém numa conversa, numa oportunidade, você vê alguém ali que está sofrendo, uma coisa que você pode chegar ali e aproveitar aquela oportunidade, né? Isso tem que estar na ponta da língua. Nosso tempo voou, gente. Nós estamos aqui, né, para encerrar o nosso bate-papo, né, um papo de verdade. E vamos ouvir aqui, você que está nos acompanhando, a palavra final de cada um dos nossos queridos convidados aqui dessa mesa. Somos todos convidados nessa mesa, né? Eu creio que nós estamos numa época de muito questionamento e temos até livros a respeito disso. Tem um que diz: comece pelo porquê. Então eu acho que se nós fizermos as coisas sabendo por que nós estamos fazendo, então naturalmente nós vamos testemunhar com muita facilidade. Sim, é preciso ser intencional, mas é preciso saber por que eu levanto de manhã e vou trabalhar. Eu quero mero sustento ou eu quero glorificar a Deus com o meu trabalho? Isso vai ser a grande diferença para tantos outros que levantam, estão lá comigo no mesmo trabalho, também querem coisas dignas e honestas, mas param ali. Nós temos um porquê que vai além. Então eu acho que isso é muito significativo na missionalidade. Uma palavra que Deus disse que nós trouxemos e me remete muito à missionalidade, como falei, é relacionamento. Por isso, nosso convite aqui é que você se relacione. Procure relacionamentos saudáveis. A gente vive muitas vezes num contexto para nós mesmos e não conhecemos, por vezes, o nosso vizinho de porta do prédio. Relacione-se. Como é que você vai ser, de fato, um missionário ali, sem conhecer, sem saber o nome, sem estender a mão? Por isso, não deixe que a sociedade, que a cultura, uma série de outras questões tirem de você esse privilégio, essa alegria de se relacionar com as pessoas, de ser bênção na vida de tantas outras também, e que realmente o Senhor te use ali como essa porta, como essa janela, como esse instrumento mesmo das mãos do Senhor na vida de tantas e tantas pessoas que com certeza estão aí à sua volta. E Deus te abençoe. Amém. A minha conclusão, né, somando ao que foi dito aqui pelos irmãos, ore pelas pessoas, pelos seus alvos de oração. Tem ali 1, 2, 3, 5, 6 nomes e ore por essas pessoas intencionalmente para que elas conheçam a Cristo. Eu acho que esse processo de você orar por elas traz um amor diferente, você passa a olhar para elas com um olhar diferente, você começa talvez a buscar oportunidades para chegar e de fato ali cumprir aquilo que você tem orado e certamente o Espírito Santo vai dar essas oportunidades. Creia que isso vai acontecer, você vai ter os momentos ali de testemunhar, enfim, o Espírito Santo vai agindo de uma forma que a gente não conhece, né? Por quanto tempo ele vai ali quebrando ali barreiras internamente no coração, na mente, enfim. E quando você prega, fala, testemunha, coração, o terreno já está preparado, já está pronto por obra dele, não por obra nossa, né? É isso aí. Muito bem, esse foi o nosso Papo de Verdade e nosso desejo aqui para você é que você conheça cada vez mais a mensagem de Jesus, a pessoa de Jesus, leia o Evangelho de Jesus Cristo e pense sobre essa sua caminhada cristã. Que Deus te abençoe e até a próxima.